Então vamos lá, pessoal. Primeira pergunta que eu trouxe aqui, que seguidoras me trouxeram, foi: até que ponto usar a fé na melhora do outro e do casal? A igreja pesa muito. Então, até que ponto que se deve usar a fé ou recorrer à fé para... O que foi? Colocar aqui perto? Até que ponto recorrer à fé ou acreditar que a fé pode melhorar o outro, salvar o casamento ou melhorar o relacionamento? E, gente, teve em algum dos meus conteúdos aqui que eu já falei que 4 pessoas que a gente não deve pedir conselhos quando a gente está em conflito no relacionamento. Eu vou justificar por quê. Uma dessas pessoas é nossa mãe, porque muitas vezes ela dá um conselho e, na verdade, a vida que ela teve no relacionamento com o nosso pai não foi o que a gente segue como exemplo ou admira tanto assim. A outra pessoa é uma amiga solteirona que não tem experiência e empatia por aquilo que você já viveu ou vive no seu relacionamento. O seu parceiro também não é uma das pessoas indicadas para você pedir conselhos, porque se ele, de certa forma, não te manipula porque quer, mas está envolvido com você emocionalmente, quando você pergunta para ele ou pede opinião para ele sobre o que você pode fazer ali em relação ao relacionamento, alguma coisa que você está sentindo, ele pode usar isso como uma oportunidade para te fazer se sentir pior ainda. E aí eu chego no ponto da religião e da fé, que uma das pessoas que eu sugiro muitas vezes quando a gente está com problema no relacionamento não pedir conselhos é para pastores e padres. Por quê? Eu tenho meus orientadores espirituais, eu sou católica, tenho o padre que me orienta e tudo, mas muitas vezes eu já atendi centenas de mulheres, sobretudo na defensoria, que recebiam muitos conselhos de pastores quando elas iam fazer confissões, ou desabafos, ou pedir orientações espirituais. Muitas vezes essas pessoas, por terem ali, serem inseridas nesse universo religioso, eles trazem um conselho com viés unicamente religioso, sabe? O que Deus uniu, o homem não separa. E eu não estou dizendo o que é certo ou errado, verdade ou mentira. Eu só estou dizendo que a gente precisa sempre levar em consideração muito mais a nossa realidade, tá? Do que muitas vezes as crenças que algumas pessoas têm sobre religião, sobre isso, sobre aquilo, sobre casamento, sobre namoro, sobre tal, tal e tal. Então eu acredito que a fé, como respondendo a pergunta, até que ponto usar a fé melhor para a melhora do outro? Acho que nenhum ponto, porque a gente tem que estar no relacionamento acreditando na nossa melhora, não na melhora do outro. Agora, na melhora do casal em si, eu acho que é quando você tem indícios de fato de que o outro também quer, tanto quanto você. Porque se só você fizer, se só você doar, por mais que você espere por um milagre, e eu acredito em milagres, mas vai ser muito difícil você alcançar aquilo que você quer simplesmente por conta da fé, sabe? Então eu acredito que é quando você percebe, respondendo a pergunta, que o seu parceiro também quer como você, mesmo que ele não seja tão praticante, ou tão isso, tão aquilo, mas quando você percebe que tem movimentos da parte dele para fazer dar certo o relacionamento de vocês, que não depende só de você, sabe? E eu vejo que, assim como, presta atenção, a diferença entre o veneno e o remédio está na dose. Assim como algumas mulheres e pessoas podem usar a frase "o que Deus uniu, o homem não separa" para o bem, outras mulheres podem, dependendo da realidade que elas vivem, praticar isso de uma forma tóxica para si mesma. Não, mas o que Deus uniu, o homem não separa. E ela se apega nisso e não consegue enxergar o que ela pode fazer ali para melhorar o relacionamento ou para mudar aquela realidade, sabe? Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente escolhe acreditar, dependendo do contexto que a gente está vivendo, tá? Não estou falando que o que é certo ou errado. Acho que tudo é válido se for para o nosso benefício naquela situação específica, tá bom? Então, bom, teve uma outra pergunta aqui, podem me mandando aqui, gente, eu vou respondendo. A Polly mandou uma agora, tem uma aqui já na caixinha de perguntas, eu vou respondendo por uma. Teve uma outra pergunta aqui que foi assim: fim de relacionamento de 14 anos por desgaste, merece conversar e tentar reatar? Que pergunta, hein? Primeiro que
Eu não sei como é que foram esses 14 anos, então eu vou responder a partir do que eu tenho de informação e de imaginação, né? Eu vou aqui hipotetizar o que é esse desgaste, né? Eu vou tentar resumir baseado no pouco de informação que eu tenho. Mas, quando pergunta assim, primeiras coisas importantes que eu achei da pergunta, o desgaste e se merece conversar e tentar reatar. Primeira coisa, o que levou a esse desgaste, né? Avaliar que desgaste que foi esse? Foi falta de comunicação? Foi desrespeito mútuo? Foi xingamentos? Foram brigas? Foram traições? Foram desentendimentos? Foram N brigas? Foram pessoas frias uma com a outra, sem contato, sem intimidade? Foram pessoas que no início era ótimo, com o tempo foram desgastando, porque foram deixando de cuidar da relação? Eu não sei que desgaste exatamente foi esse. A questão é que 14 anos é muito tempo, né? Então tem que se levar em consideração, e é a minha opinião. E quando você coloca assim, merece conversar, eu acho que é muito mais do que uma conversa. Eu acho que por respeito a um relacionamento merece uma conversa, se você quiser e sentir que merece ter. Mas o que muda um relacionamento, óbvio que diálogo é essencial, mas não é o suficiente. Então, eu quero dizer que só conversar e só reatar não vai resolver o problema. Então, você tem que avaliar que tipo de mudança você está disposta a ter na sua postura. Por quê? Quando você olha para o desgaste que teve, sei lá, a gente brigava demais, ou a gente era muito distante, ou a gente passava pouco tempo junto, ou depois que teve filho, não sei o quê. Quando você olha para essas coisas, você tem que se perceber como é que eu influenciei para isso ter chegado a esse ponto. Como é que eu também, qual que é a minha parcela, 50%, de responsabilidade para a relação ter desgastado desse jeito? Porque tem coisas que desgastam. Aí vamos falar, gente, umas pessoas chamam de desgasto, eu chamo de tempo de convivência, porque pode melhorar, igual o vinho, né? Com o tempo pode melhorar um relacionamento. Outros desgastam. Mas eu sei que a rotina, muitas vezes, né, deixa a gente meio... a rotina, a correria do dia a dia, filho, conta isso e aquilo, muitas vezes a gente deixa de ter cuidado, aí vem os filhos, aí deixa de ter aquele cuidado ou aquela importância homem e mulher. Então, assim, eu sei que alguns relacionamentos melhoram por terem mais zelo e outros desgastam pela correria, por não terem ali parado para priorizar aquilo nos momentos mais fundamentais. Então, eu acho que, assim, por respeito ao relacionamento, vale, mas dependendo do tipo de desgaste, só conversar e reatar não vai adiantar, sabe? E assim, eu preciso ser sincera nesse ponto, porque, tem filhos, mas eu não sei que desgaste exatamente foi esse. Eu sei que tem mulher que perdoa a traição pra caramba, tem mulher que perdoa a agressão pra caramba, sabe? Porque não quer ver a família se desmanchar. E aí a família se desmancha, ela se questiona. Não estou dizendo que é o caso de quem me perguntou, mas aí a família se desmancha, ela se questiona: nossa, mas será que não dá para? Foi tão desgastante e tal, mas tem desgastes e desgastes, entendeu? Tem feridas e feridas. Então eu diria que se você sente que você mudou, aí eu acho que é importante você voltar, ou você tentar uma conversa, porque você amadureceu, você cresceu. E você tem que ter esse tipo de conversa e pensar na reconciliação. Esquece dele mudar, esquece, esquece. Se ele mudar, ótimo, se ele mudar um pouquinho, melhor ainda, mas você tem que pensar na possibilidade de reatarem sem que ele precise mudar. Porque aí sim você, de coração, vai dizer que está preparada, que está disposta e que quer tentar de uma forma completamente diferente de como vocês tiveram esses anos todos, tá bom? Então, acho que eu respondi a pergunta. A Polly perguntou se vai ficar gravada. Vai estar sendo transmitida pelo YouTube, ela vai ficar no YouTube também, viu? Por uma semana? Por uma semana, estou sendo informada aqui. Uma outra pergunta que me fizeram: é possível um relacionamento deixar de ser abusivo e ainda continuarem juntos, o casal? Cara, a pergunta é excelente essa. E eu digo que é possível sim, tá? Acho que é super possível, porém mais desafiador. Mas o que, em se tratando você que me assiste aí, que é mulher, que é minha seguidora aqui, eu já vivi relacionamento abusivo. E eu entendi que 50% de responsabilidade para aquelas situações continuarem acontecendo era minha.
Então é possível a mulher mudar, o relacionamento melhorar e eles melhorarem juntos. Assim como é possível a mulher mudar, o cara não acompanhar e o relacionamento não mais satisfazer ela. Então, assim, Marcela, é possível? É possível. Só que aí eu preciso ser sincera de que para uma mulher se recuperar de um relacionamento abusivo, é um tratamento emocional, é um tratamento que ela precisa passar aí para ela parar de ficar viciada em adrenalina, sabe? Para ela parar de ficar dependente daquele ciclo de brigas, que eu era assim, gente. Eu era assim. Eu falo isso porque eu vivi isso. Eu lembro que eu estranhava os meus relacionamentos depois, né? Assim, não é que estranhava, eu achava diferente aquela coisa, nossa, mas não vai ter briga? Tipo, cadê a próxima discussão? Não vai ter, ele não vai explodir, ele não vai, sabe? Você estranha. Eu tinha mudado de relacionamento, não era com a mesma pessoa. Mas sabe o que que acontece? Que eu falo que as mulheres precisam mudar? Porque às vezes o cara melhora, presta atenção nisso. O cara melhora, e a mulher, por não estar preparada para viver algo mais saudável, ela boicota. Ela vai lá e, sabe, meio que faz voltar à dinâmica anterior. Então, eu acho que é super possível um relacionamento deixar de ser abusivo, mas é um tanto desafiador. Mas o verdadeiro tratamento de uma mulher que vive um relacionamento abusivo é quando ela entende que terminar deixa de ser o problema, terminar deixa de ser a solução e ele deixa de ser o problema. Que é quando ela olha para si mesma e fala: eu quero mudar, eu preciso mudar. E ela faz isso independente se está com ele, se não está com ele, se eles vão continuar juntos, se eles não vão continuar juntos, entendeu? Porque eu acredito que os homens também querem algo bom. Eles querem melhorar, eles querem ser felizes no relacionamento. É isso que eles buscam. Tanto quanto a gente, cada um da sua forma, óbvio. Mas é o que eles buscam, realização afetiva. Então, os homens querem também. Só que as mulheres têm que parar de ficar querendo mudar o homem, ficar com esse vício de que ele vai mudar, ou de ficar se anulando, achando que isso também que vai fazer a relação dar certo. Não vai. Aí tá errado. Entendeu? E aí, lembrando um post para concluir essa pergunta, teve um post que eu fiz que o cara certo é aquele que admira a mulher que você se torna quando você descobre quem você é. Então, pode ser que você melhore muito e evolua, e ele continue ou te ame até mais por isso. E ele acompanhe, e ele se desenvolva, e o relacionamento se fortaleça, e os filhos sejam beneficiados. Pode ser. Só que você tem que ter em mente que isso não depende de você. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que cuidar de você. Você tem que se tratar. O resto vai desenrolar como for a melhor forma. Tá? O que mais? Nó, tem 5 perguntas aqui na caixinha. Deixa eu ver aqui. Nu! Vamos lá, galera. Como reatar? A pergunta não aparece inteira aqui. Como reatar um namoro da adolescência, morando em estados diferentes? Será que vale a pena investir? Caramba! Peraí, deixa eu tomar uma água aqui. Primeiro tem que saber se ele quer também. Tem que saber o que você quer para você. Que idade que você tá, que relacionamento que você tá buscando, se você quer casar, se você não quer casar, em quanto tempo você quer casar, se você quer ter filhos, se você não quer ter filhos, o que você quer? Isso tem que estar muito claro. E eu vejo que para muitas mulheres não tá, sabe? Independente da idade, se tem 20, se tem 25, se tem 30, se tem 35, o que é que você quer para sua vida nos próximos 3, 5, 10 anos? Porque o que vai definir se vale a pena tentar ou não é isso. É o que você quer. Porque uma vez que você sabe bem e tem claro para você o que você quer, o outro, quando ele aparece na nossa vida, ele, sem precisar corresponder às nossas expectativas, mas ele vê se está de acordo também com o que ele está buscando para ele. Se tiver, a distância vai ser o menor dos problemas, sabe? Por isso tem relacionamentos que começam à distância e super dão certo. Eu conheço mulher que conheceu, sério, essa história é real. Eu conheço uma mulher que é parente de uma tia minha. Ela conheceu o marido no aeroporto. Ela estava lanchando lá, numa conexão. O cara é da Espanha.
Ele estava em conexão também, ela comendo sozinha, ele pediu para sentar com ela, se podia, e eu acho que deu aquele, né? Sentaram juntos, começaram a conversar numa conexão, e o cara é da Espanha, a mulher era lá de Porto Velho, Rondônia. Aí você vai dizer, vale a pena investir nesse relacionamento? A resposta tá no que eu quero para mim, no que ele quer para ele. Conecta isso? Porque se sim, a distância não vai ser um problema. Vai ser apenas, talvez, um obstáculo que vocês vão conseguir contornar. Então, assim, já que teve um namoro com essa pessoa, porque isso é um diferencial, como é que foi esse namoro? Óbvio que adolescente a gente é meio imaturo e etc. Mas como é que foi esse namoro na adolescência? Por que que acabou? O que que no jeito dele você admirava, não admirava, não gostava, o que deu certo, o que não deu certo? Mas eu diria para você, tenha claro o que que você quer. Na idade que você tem, o que que você está buscando. Não tem nada de errado, gente, a gente ter claro o que que a gente quer. Não tem nada de errado. Você vai falar, nossa, Marcela, mas eu vou falar para ele que eu quero casar daqui a um ano, que eu quero ter filho não sei quando, que eu quero isso e aquilo, aquilo, aquilo. Eu já vou, né, disparar, mas você quer isso? Porque se você quiser, e se você não quiser, vai passar e tal. Tipo, não é bem assim, bateu, levou, mas você vai direcionar ele pro que você quer, cara. Sem problema nenhum, sem medo nenhum de ser feliz. Se ele topar, sabe? Ah, ele mora lá, ele tem plano de ir embora de lá? Não sei. Você iria embora da sua cidade? Você largaria o seu trabalho? Você tem filhos? Ele aceitaria seus filhos? Ou você não tem filhos? Ele quer ter filhos? Então, são várias coisas que responderiam essa pergunta. Mas o principal é o que quero. Tá? E aí, em distância, vai ser o menor dos problemas. Outra pergunta. Gente, estou com um pouco de falta de ar. Será que é corona? Como superar acontecimentos vivenciados que tenham sido terrivelmente ruins? Olha, isso aí é desde a nossa infância, né, que a gente tem coisa para superar. Óbvio que de quando a gente é criança, a gente pouco lembra isso, conscientemente. Mas eu vou dar uma resposta que para mim faz muito sentido, que eu aprendi com a abordagem direta do inconsciente. Desde quando a gente é pequeno, no útero da mãe e tudo, a gente registra as coisas no nosso inconsciente. Mas eu sei que essa pergunta deve estar se referindo a mesmo a gente adulta, ali, alguma coisa aconteceu. Mas calma que a minha resposta vai te responder. Você vai entender. O que que é um registro que a gente traz com a gente? Eu vou chamar de trauma, ruim, negativo. É quando alguma coisa aconteceu que a gente entendeu alguma coisa negativa daquilo ali. Eu não valho nada, eu não tenho valor, eu não presto para nada, eu sou rejeitada, eu não sou bem-vinda, ninguém me ama, ninguém me valoriza, eu não tenho valor, e etc, etc, etc. Quando a gente cresce, a gente também continua vivendo situações que fazem a gente se sentir muitas vezes um nada, um lixo, desrespeitada e etc. Mas como é que a gente muda isso também? Retomando a situação e mudando o nosso olhar sobre ela. E não o olhar necessariamente sobre o que a pessoa fez, mas como eu me enxergo naquela situação. Tipo, o cara me traiu. Vamos pegar um exemplo, tipo, prático. O cara me traiu. Isso é um acontecimento ruim, isso é alguma coisa muito ruim que eu vivi que pode ter comprometido não só meu relacionamento, mas a forma como eu me percebo, né? Não tenho valor, tá vendo? O outro é mais importante que eu, tá vendo? Não adianta eu investir nada na relação, que nada é suficiente, é melhor não tentar, é melhor ficar sozinha e tal, e tal, e tal. Como é que eu supero isso? Cara, é retomando essa situação e entendendo que não necessariamente essa situação me define, sabe? Que não quer dizer essa conclusão que eu tirei, eu posso mudar. É assim que a gente também, muitas vezes, supera acontecimentos ruins. É mudando, as pessoas falam de ressignificar, mas é mudando a nossa conclusão sobre alguma coisa que aconteceu, sabe? É ressignificando mesmo. Porque o que aconteceu não vai mudar. E eu falo que é o perdão que a gente exercita, não é pelo outro, mas é o perdão para a gente mesmo ficar em paz com a gente. Porque perdoar é só olhar para trás, lembrar daquela situação, mas já com ela ressignificada no nosso coração, sabe? Porque o fulano pode não mudar, a
pessoa que fez o negócio pode não se arrepender, o mundo vai continuar do mesmo jeito, e muitas vezes é a gente que fica sofrendo com isso. Então, a gente supera os acontecimentos ressignificando eles. Muitas vezes, usando eles como um degrau. A gente pode olhar, é o que eu falo de vale, de picos e vales, né? Então, pico seria coisa boa, vale seriam os acontecimentos ruins, terrivelmente ruins, que são os vales. A diferença entre o pico e o vale, muitas vezes, está na forma como a gente encara a coisa, sabe? Tem pessoas que estão encarando, eu vou dar um exemplo aqui, a quarentena como algo terrivelmente ruim, e que realmente a gente pode ter N motivos para ser ruim, mas tem outras pessoas que estão encarando essa mesma fase de uma forma diferente, boa, para se autoconhecer, para se aproximar do parceiro, para viver melhores momentos com os filhos, para economizar dinheiro e etc. Então, eu diria que é mudando o nosso olhar sobre a situação e ressignificando o mesmo acontecimento dentro da gente, independente de quem cometeu, se a pessoa mudou, se não mudou, tá? Respondi, Daiane? Gente, eu tô com falta de ar mesmo, hein? Teve uma outra pergunta aqui, que foi da maravilhosa Ana Luísa. E muito bom, porque ela trouxe assim, é necessário, além do autoconhecimento, né, que nessas lives eu trouxe muito isso, da gente se autoconhecer e tal. E aí ela colocou, é necessário, além desse autoconhecimento, uma tranquilidade para viver o momento presente? Só pensar positivo ajuda ou é necessário pensar no presente e controlar o estresse? Porque, tipo, uma coisa é você saber o que tem que fazer, né? Outra coisa é você, na hora certa, conseguir ter controle para fazer isso. Certo? Então não adianta você saber dirigir, você tem que ter calma para conseguir dirigir em qualquer lugar. Então eu diria que, aí ela trouxe até o exemplo da meditação. E eu acho extremamente válido, porque eu faço analogia, às vezes não adianta você ter uma semente boa num terreno incerto e arenoso e ruim. Você precisa ajudar o terreno para aquilo que é bom, né, germinar. Então, meditação, se acalmar, manter a calma, para você saber tudo, por exemplo, que vocês aprenderam na live, vocês precisam ter calma para aplicar. Não adianta nada uma pessoa extremamente ansiosa aprender coisa para caramba, mas não ter a habilidade emocional para usar aquilo na hora certa. Sabe? E eu adoro o recurso da meditação, de yoga, que eu também faço, me ajuda muito, para você se ajudar a aplicar aquilo que você conhece. Muitas pessoas, e sobretudo hoje em dia, é celular, é Instagram, é não sei o que, é notícia, é fulano, é cicrano, é história, é mensagem, é WhatsApp, é um tanto de coisa ao mesmo tempo que você não consegue nem ficar presente. Aí você está ouvindo live de alguém mexendo no celular, conversando com não sei quem, pensando no não sei aonde, e não está presente para agora. Aí o namorado manda uma mensagem, ou faz aquilo, ou faz isso, aí você não está conectada com nada e tudo explode e tal. Então a gente está num momento de injeção de informação muito forte. Então é extremamente importante a gente controlar o estresse e manter o foco, que é ficar presente no momento, no aqui e agora. Porque a ansiedade, ela é o vazio entre agora e o depois. Então a gente fica nem aqui e nem lá, a gente fica away. Então é extremamente importante a gente aprender a controlar o estresse para aprender e usar o autoconhecimento a nosso favor, que o autoconhecimento também perpassa nisso. Nossa, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Nossa, eu sou muito agitada. Nossa, eu não consigo me concentrar em tal. Nossa, eu sou muito explosiva. Nossa, eu sou muito isso. Nossa, eu sou muito aquilo. Tá, respira. Entendeu? Pratica, então, exercita coisas que vão motivar o seu corpo para relaxar, para focar. A respiração, focar na nossa respiração, é uma das formas mais práticas e fáceis de você relaxar. Percebe simplesmente o ar entrando e saindo do seu corpo, a temperatura do ar que entra, do ar que sai, e vai exercitando o estar presente. Percebe o seu corpo. Eu estou tensa, eu estou com dor de cabeça, tem alguma parte do meu corpo que está incomodada? Reconhece as partes do seu corpo. A meditação traz isso pra gente, que é o estar presente. Sabe? Então, tudo que eu ensinei nessas lives de 21 dias, por exemplo, a gente precisa ter calma, tranquilidade para aplicar, sabe? E a meditação já é comprovada, ela ajuda a aliviar a ansiedade, ela ajuda a aliviar o estresse, ela ajuda a focar, a melhorar a concentração, está sendo muito usada nas escolas, em tudo.
Então, busquem. A gente tem tanta coisa hoje de graça disponível que, enfim. Pergunta respondida? Não, menina, tem pergunta demais nessas caixinhas aqui. Como saber a hora certa de parar de tentar? Cara, que também seria a mesma pergunta do tipo, quando que eu sei que é a hora de terminar, né? Pode parecer a mesma pergunta. Mas como saber se é a hora certa de parar de tentar? Olha, eu levando em conta a minha própria experiência, eu acho que é quando você chegou no seu limite emocional e que você não tem nem mais reserva para poder continuar. A gente sabe o nosso limite. Eu, pelo menos, de forma muito dolorosa, e conheci o meu limite. Foi quando eu fiz coisas no relacionamento que eu nem imaginava que fossem possíveis, sabe? Eu passei como louca num dia e numa briga nossa. E aquilo, pra mim, por incrível que pareça, cara, aí vocês vão falar assim, nossa, Marcelo, você estava num relacionamento abusivo, o cara te desrespeitava muitas vezes, o cara não acreditava em você, o cara era ciumento, obsessivo, o cara era isso, aquilo, e você tá falando que o limite foi você? Mas o pior que foi, porque isso para mim foi muito mais doloroso eu entender que eu não conseguia me controlar do que o outro, que eu já sabia que eu não conseguia controlar o outro, não. Já tinha tentado 3 anos. Mas quando eu cheguei no meu limite, que eu extrapolei tudo, eu falei, aqui foi a minha hora de parar de tentar. Eu me coloquei em risco, eu coloquei minha integridade física, emocional, tudo em risco. E aí eu pensei, se eu fiz agora, nessa situação aqui, nesse dia, cara, e na próxima vez ele inventar alguma coisa, ou que acontecer alguma situação, eu vou fazer o quê? Eu vou matar a pessoa? Eu vou cortar uma parte de uma pessoa fora? Tipo, aí eu me assustei com isso. Então eu diria que a hora de parar de tentar é quando o prejuízo está sendo muito maior do que qualquer benefício que você tenha. E aí a gente tem que racionalizar também, né? Aí a gente precisa, de certa forma, apesar de que eu diria que, no meu caso, racionalizando ou não, ficou claro para mim que aquele era o meu limite. Mas eu acho que é quando a gente chega num esgotamento emocional. E isso aí, você pode ter filho, você pode não ter filho, você pode ter o que for. Se você não consegue, se você não tem estrutura para se manter em controle, para independente do que ele vai fazer com você, do que ele vai deixar de fazer, se ele vai te dar atenção, se ele não vai, vai trair, se não vai, se vai brigar, se não vai, se vai mentir, se não vai, o que é que raios que aconteça? É quando você chega no seu limite. A Ana Luísa falou aqui, quando você não se reconhece mais. Eu cheguei exatamente nesse estado. Exatamente, Ana Luísa. Então, acho que eu respondi. Teve uma outra pergunta aqui. Até quando vale a pena, né, se afastar de alguém da família, sendo mãe, irmão e etc. Mas por qual motivo? Por qual motivo se afastar da família? Essa é uma pergunta tão pessoal, né, gente? Porque é para quê, né? Que eu diria assim, para quê que a gente faz uma coisa ou deixa de fazer, não é nem por quê. Mas para quê? Para que eu vou me afastar da minha mãe, do meu irmão ou de alguém? Para eu ter mais paz? Para eu isso? Para eu conseguir ter liberdade? Para eu ser menos sobrecarregada de tanta coisa que eles me pedem para fazer? Ou para eu conseguir ter um relacionamento sem que eles ficam interferindo? Para que é que eu quero isso? Porque quando isso fica claro, e aí tem que outra coisa que tem que ficar claro é o que você pode perder se afastando da sua mãe, irmão e tudo. Então é uma resposta que para mim fica muito abstrata de eu responder se eu não sei o para quê. Eu te responderia ela com outra pergunta. Para que você quer isso? E quando você descobrir para que você quer, avalie o que você pode perder com isso e o que você pode ganhar. Muitas pessoas precisam se afastar fisicamente de pai e mãe, fisicamente falando, não emocionalmente. Às vezes, o afastamento é emocional. A pessoa está ali convivendo, mas não respeita, não está nem aí e tal. Mas muitas vezes as pessoas precisam se afastar fisicamente para conseguirem tocar a própria vida, né? Às vezes a mãe é uma mãe que precisa
que quer o filho muito perto, ou o pai que quer a filha muito perto. A Ana Luísa falou aqui assim: eu me afastei da minha mãe quando eu não estava mais dando conta da manipulação dela. Hoje reatei e está tudo no lugar. Às vezes eu até coloquei aqui que a desordem familiar, o filho pega o lugar do pai e fica como se fosse no lugar de marido da mãe. Não literalmente falando, mas tipo, ele dá assistência para a mãe, tá toda hora disponível para a mãe, e tá isso e aquilo para a mãe. E muitas vezes um desligamento aí, um processo de desligamento, se a gente for falar de constelação familiar, implicaria em um certo distanciamento, mesmo que físico no início, sabe? Para voltar, o filho precisa voltar para o lugar de filho, a filha precisa voltar para o lugar de filha. Então, às vezes, aí nesse ponto que a Maricléia trouxe, pode ter uma desordem familiar, sabe? Alguém está no lugar de outra pessoa, então teria que ver direitinho para que quer se afastar. Porque quando entende isso, entende também o que eu ganho, o que eu perco. Será que é benéfico para mim? Será que eu vou querer resolver um problema, mas causar outro problema? Se não, faça, consciente das consequências, né? Eu acho que as pessoas são maduras, ou, não sei, né? Mas deveriam o suficiente para poderem também conversar até sobre um próprio afastamento. Olha, eu já tentei até aqui, daqui para frente eu não consigo mais continuar dessa forma, por isso, isso e isso, eu prefiro me mudar para não sei aonde, ir para não sei o quê, ou vir visitar vocês só uma, duas vezes por ano, ou tal e tal e tal, entendeu? Maricléia falou, ela nunca se agrada com o que faço. Maricléia, um distanciamento, eu falo por mim também, um distanciamento físico, a distância ótima, nem muito perto, nem muito longe, ela é sempre bem-vinda. Sobretudo quando é em relação aos nossos familiares, né? Fala aquela coisa que casa de mãe você tem que, né, você não tem, como é que é? Casa de pai e mãe, você não vai nem de chinelo, mas também não precisa de mala. É um negócio assim, que na prática é a distância ótima, sabe? E muitas vezes mães superprotetoras ou controladoras e etc. acabam influenciando um pouco a nossa vida. Então, eu digo que a minha relação com a minha mãe melhorou. Minha mãe fala isso. Melhorou muito depois que eu casei. E é verdade. Hoje a nossa relação é muito melhor depois que eu casei e saí de casa. Sabe? E eu não precisei me distanciar emocionalmente dela. Olha o que aconteceu. A gente se distanciou fisicamente, mas se aproximou muito mais afetivamente, de uma forma mais madura, tá? Eu me afastei, me reconstruí. Hoje ela me respeita. Isso aí. Tenho dificuldade de conversar e expressar meus sentimentos com ele. Como melhorar nossa comunicação? Tá, deixa eu só ver aqui a caixinha de perguntas. Como não deixar a amizade interferir no relacionamento? Que tipo de amizade? Que tipo de amizade? Amizade entre casal? Entre amigos? Gente, isso é muito assim, como não deixar a amizade interferir no relacionamento? Eu diria que precisa ter muito discernimento do casal. Eu vejo muitos casais sendo ou permitindo que o relacionamento seja afetado por influências de amigos. Eu vejo muito. Eu pego minha experiência própria. O meu relacionamento foi extremamente afetado pelas amizades do meu parceiro, mas a culpa não era dos amigos. Era da liberdade do espaço que o meu namorado dava para os amigos botarem minhoca na cabeça, chamar para fazer isso, chamar para fazer aquilo. Então eu diria que quando a gente casa também, os tipos de amizades que a gente precisa ter é aqueles que estão de acordo com o castelo, com a rocha que a gente está construindo. Ou pelo menos assim deveria ser, né? Então não é exigindo a mulher falando, você não vai mais para tal lugar sair para beber com fulano, porque fulano só quer saber de mulher, e não sei o que, não sei o que lá. E o marido vai e fica puto e fala, mas eu já saía com ele, eu conheço ele antes de conhecer você, e tal, e tal, e tal. Aí você já percebe um desajuste também, um desalinhamento na visão do casal em si, né? Então eu acho que nesse ponto, o casal precisa, nesse ponto especificamente, dialogar muito
sobre a influência de certas amizades no relacionamento. Está de acordo com o que a gente quer? Às vezes as mulheres botam cada amiga dentro de casa também, na casa, com o marido em casa e tudo, que eu vou te contar uma coisa. Umas amigas que, não é nem se é solteira ou se não é solteira, mas amigas que não estão ali alinhadas aos valores que o casal tem. E a gente tem que ter cuidado com quem a gente bota em casa também, né, gente? Pelo amor de Deus. Então eu diria que é impondo limites, mas limites, não adianta só a mulher mandar o marido não fazer mais tal coisa, não sair mais com fulano. Não, se ele não está entendendo o sentido disso. O casal precisa entender se o principal é fortalecer o relacionamento. Se é, os dois precisam, por conta própria, aprender a impor limites com as amizades. A amizade de quem é solteirão não é a mesma exatamente de quem fica casado, minha gente. São objetivos diferentes. Quem tá solteiro quer sair, e não é certo e errado. É momentos diferentes da vida. Quem tá solteiro quer sair, quer beber, quer, sabe? Tá em outra vibe. Quem tá namorando, quem tá casado, já tá em outra pegada. Então, aprender a impor limites. Cada um por si. Não eu vou obrigar meu marido a fazer ou deixar de fazer aquilo lá. Ele tem que entender. Porque quando eu não estiver perto, aí ele vai aproveitar para botar as asinhas de fora. Não tem sentido isso. Mesma coisa a mulher também, sabe? Então, é sem precisar eu impor para o outro, mas ele ter esse discernimento. Então, é diálogo. Nesse ponto, eu diria, olha, diálogo. Marcela, faz uma live sobre se relacionar com homem com filho e ex-mãe da criança. Nossa, essa é boa, hein, Maricleia? Meu namorado já tem filhos e uma ex-mulher. Como que eu lido com isso? Vamos lá, Mel mandou. Tenho dificuldade em conversar e expressar meus sentimentos com ele. Como melhorar nossa comunicação? Mel, teve uma live aqui. Você mesma tem dificuldade de expressar seus próprios sentimentos, né? Teve uma live aqui que eu falei do efeito portal. E ela ajuda, não sei se você chegou a ver, mas ali eu coloquei muito como é que a gente, falando dos nossos próprios sentimentos, ajuda o homem, que é muito fechado por natureza, não fala muito de si mesmo, nem nada. Como é que a gente, colocando a nossa vulnerabilidade, a gente ajuda o homem a se abrir com a gente também. Então, eu acho que aí é um exercício mesmo, de o que eu estou sentindo agora. Quando você faz isso, eu fico triste, eu fico frustrada, eu fico desanimada, eu fico desmotivada. Você tem que começar a reconhecer os seus próprios sentimentos. Porque só assim você vai conseguir falar deles para os outros, para o seu parceiro, sabe? Então, enquanto a gente não também reconhecer o que eu tô sentindo, cara. Ah, eu tô com um sentimento de solidão, eu tô angustiada, eu tô desolada, eu tô, sabe, com um aperto no peito. O que me fez me sentir assim? Ah, foi quando fulano falou tal coisa, ou foi quando eu lembrei de tal situação. Tipo, eu tenho que reconhecer primeiro o que eu tô sentindo para conseguir falar com o outro. Mas é um exercício. Eu diria para você assim, comece reconhecendo o que você tá sentindo e experimenta falar sobre isso com o outro. Não é joguinho de acusação. Você, de novo, você nunca faz isso, tá vendo? Eu sou um burro de carga. Não é isso. Fale sobre você, sabe? Experimenta falar sobre você. E se você tem dificuldade para falar com ele, nunca falou, cara, na boa, vai na frente do espelho e experimenta falar sobre seus sentimentos ali. Depois senta com ele, assiste a minha live de como prender ele na conversa e bota em prática. Tá lá no YouTube essa minha live, como prender o homem na conversa. Ali já respondi. Já respondi. Vamos lá. Agimos tanto no automático e repetimos o que já vivemos e repetimos o que já vemos com nossos filhos. Como quebrar esse ciclo? Gente, fantástico, Daiane, porque a gente sai do automático fazendo coisas que a gente não é acostumado a fazer. A gente sai do automático com questionamento. A gente sai do automático com informações. A gente sai do automático muitas vezes com sofrimento, sabe? É aquela coisa que a gente vai no médico quando tá com dor, ao invés de ir para fazer check-up, quando tá tudo bem, prevenir. Mas muitas vezes o que faz a gente sair do automático é a angústia, sabe? Tem um autor que fala muito disso, ele fala assim, que a angústia
ela é a nossa principal, digamos que luz, o nosso sinal de alerta para dizer que está na hora de mudar. E que a angústia precisa muito ser levada em consideração, porque ela é nosso sinal de alerta para mudar a rota. Então, eu diria que, assim, angústia, um certo sofrimento, muitas vezes, a gente vai atrás de mudança, a gente vai atrás de informação, a gente se abre para isso, a gente começa a mudar, e aí, de fato, a nossa vida muda, sabe? E nesse caso de padrão para filho, que vai de mãe, vem da minha mãe para mim, e eu fico fazendo com os meus filhos sem perceber, cara, é você se permitindo viver experiências diferentes. Pode ser curso, pode ser live, pode ser livros, mas é se permitindo experimentar isso e mudar. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, ai, Marcela, mas meu problema é consciente, então vou fazer uma terapia e eu resolvo. Cara, mas a gente precisa agir também. Não é só achar que é inconsciente, a gente precisa agir. Você está mudando o seu jeito de falar? Na hora que o filho faz tal coisa, você está conseguindo falar uma coisa diferente do que na maioria das vezes você faz? Na hora que vem aquela raiva, você está conseguindo respirar e controlar isso? Na hora que o menino faz uma coisa de bom, você está conseguindo elogiar e incentivar isso? Sabe? Então, a gente também tem que ter esse olhar para o dia a dia para a gente poder agir também, sabe? Agir conscientemente, tipo, pera, calma. Nossa, eu vou fazer, é hora de agora eu começar realmente a mostrar que eu estou mudando. Então, é conteúdo, vivência, terapia, autoconhecimento e aceitando esses momentos de angústias, que eles vêm para mostrar para a gente que está na hora de mudar, que as coisas não estão tomando um rumo melhor ou que a gente gostaria. Respondido? Aqui do coisa, deixa eu ver. Ai, vamos lá. Meu marido não larga o jogo. Já conversei com ele, já conversei com ele, mas não está respeitando o combinado de horário e dias. Vai e não tem hora de voltar, já não suporto isso. Como agir agora? A Adriana, minha flor, assim como tem maridos viciados em jogos, também tem outros viciados em trabalhos, tem outros viciados em hobby, tem outros viciados em bebida, tem outros viciados, só muda o tipo de vício, porque vício traz o mesmo prejuízo para a vida, para o relacionamento e tudo. A grande questão da mulher, de algum cara, de algum parceiro que tem algum tipo de vício, é que ela também se torna dependente da relação. E eu diria que, nesse caso, você aí deveria começar a mudar a si mesma. Eu digo isso porque muitas vezes a gente fica querendo, falando, a gente já não combinou isso? Você não falou isso? Aí o cara chega em casa mais tarde, ou foi pro jogo, aí ele chega e a gente fica reclamando. Ou ele, sabe, aí a gente fica no pé, fica naquela coisa falando, aí dá uma semana, ele parece que arrumou, melhorou, dá 2 semanas, volta do mesmo jeito. Melhorou 15 dias, daqui a pouco volta pior. Então, quer dizer o que isso? Que não funciona. O que funciona? Você aprender a cuidar de você. O homem, ele aprende muito por consequência também, sabe? Então, assim, não é ficar no pé dele, tipo, fulano, eu já não falei? Quantas vezes a gente já conversou? Quantas vezes isso? Olha o menino aqui te esperando, olha aquilo. Cara, é aprender a falar uma vez, não precisar repetir e deixar ele sofrer as consequências, sabe? Ah, você fica esperando ele para dormir? Vai dormir, cara, sabe? Ah, porque no dia de jogo, se ele não fosse, você saía com seu filho para fazer tal coisa? Vai sair com o filho, sabe? Vai viver a sua vida. Deixa ele sofrer as consequências por eles preferir ou escolher isso, ou ainda não reconhecer que, de certa forma, ele está viciado nisso, né? Porque ainda tem isso. Não é você que vai ficar mostrando para ele que ele está viciado, é a vida, são as consequências disso. Eu sei que você sofre com isso, eu sei que não é legal ser mulher de um cara que se dedica muitas vezes mais para outra coisa do que para a família. Mas controlar ele, ficar no ouvido dele, isso não vai resolver. Então, se volta para você, vai tocar a sua vida aí, o que você gosta de fazer, que horas que ele vai jogar, o que você pode fazer nesse horário, sabe? O que vai te fazer bem fazer nisso, para onde que você vai levar seus filhos, sabe? Tipo, vai tocar a sua vida e para.
de falar isso com ele. Fala só uma vez, ó, naquele dia, no sábado, não sei que dia que ele joga, no sábado eu tô pensando em tal e tal lugar. Você pode ir? Ele vai falar, não, porque eu vou jogar. Você fala, poxa, que pena. A gente vai. E vai, entendeu? Porque, tipo, vai fazer o quê? Né? E aí você vê como é que as consequências da vida, às vezes ele pode perder coisas especiais, ele vai perder momentos especiais em família. Óbvio que você vai sentir, mas é ele que precisa sentir mais do que você. Você não tem que ficar alertando ele disso. Você pode até ter tentado já. Você pode até numa conversa colocar isso para ele, mas ficar ali, ó, todo dia, não vai resolver. É ele que precisa perceber os prejuízos disso para ele. E você que fica se dedicando demais para ver se ele melhora, você enfraquece. Você perde as forças das pernas, você perde paciência, você fica já, tipo. Então, também não é bom para você isso, sabe? Obrigada, eu precisava ouvir isso. Por nada, Florzinha. Espero que tenha ajudado você, viu? E vai se cuidar, vai cuidar de você, entendeu? Deixa ele ver que ele é que tá perdendo. Bom, gente, acho que eu vou ficando por aqui, né? Já tá acabando a live. Que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Perguntas respondidas, meus amores. Tinha uma pergunta aqui, cara. Será que eu não respondi? Cadê? Tem uma aqui, ó. Aqui, essa é boa, quer ver? Deixa eu pegar ela inteira. Distância física, por causa da pandemia, é um fator positivo para os relacionamentos? Depende. Eu diria que tudo aí depende da nossa forma de lidar. De verdade, de coração. Pode ser ótimo. Ótimo assim, né, gente? É desafiador. Peraí também, que não é um beijinho de... É desafiador. Mas para um relacionamento muito controlador, obsessivo e tudo, pode ser ótimo. Para você começar a avaliar e lidar com a mesma relação de uma forma diferente, certo? Porque é essencial, não é que é bom, é essencial a confiança nos relacionamentos. E confiança é a diferença de posse e controle, entendeu? Então, a distância física pode ser um fator positivo para os relacionamentos se fortalecerem, ou para os relacionamentos que já não eram bons terminarem. Ó, coisa boa, não é não, minha gente? Tudo é maravilhoso. As coisas, as obras do destino são sempre maravilhosas se a gente souber lidar com isso. Como você consegue transformar em 5 minutos essa live? Transformar? Como assim? Gente, verdade, passei por isso. Bom, meus amores, acho que é isso por hoje. Quem perdeu as lives todas dos meus conteúdos, vai no meu YouTube, tá tudo lá. O meu canal do Telegram, eu mando também. Na sexta passada aqui, falaram do yoga, né? Ai, Marcela, me fala que yoga que você faz, eu quero fazer. Eu fui lá e mandei no meu canal do Telegram. Então, se você não tá lá, entra que você vai ver mesmo as mensagens anteriores, você consegue ver. Eu mandei a foto da minha evolução do yoga lá também. E eu estou preparando para vocês uma aula especial que eu vou dar esse mês aqui, maravilhosa, para todas vocês. Calma aí, o quê? Uma semana que vai ficar? A live. Ah, tá. Então, meu auxiliar está me dizendo aqui que no Telegram tá tudo lá, mas no YouTube as lives vão ficar por uma semana, tá bom? Então aproveita nessa uma semana que vai ficar, porque cada semana tem conteúdo novo, a gente vai reciclando ali. E é isso, gente. O que mais? Vou indo nessa. Gostaram, meus amores? Quando eu tiver lives novas, eu vou falar para vocês aqui. Estou pensando em voltar e quem sabe fazer aí umas 2 lives por semana. Não precisa ser desafio de 21 dias agora, mas quem sabe aí eu estou pensando algo segunda, quarta e sexta, mas eu vou definir direitinho e vou avisar para vocês todas aqui,
Tá bom? Bom, é isso. Jussara, um beijo. Quem tiver dúvidas, me manda no direct. Eu sempre respondo. Maricléia, amor, eu espero que você tenha me perdoado pela mensagem que você mandou no coisa. E eu tô respondendo. Eu espero que eu tenha respondido ela aqui. A Manu falou, amei. Hoje eu acompanhei pelo YouTube. Ai, que lindo! A Cleide falou, muito bom. Bom, gente, então é isso. Um beijo para vocês. Eu fico com saudade de vocês quando eu passo muito tempo sem vir aqui, então eu não vou conseguir ficar muito tempo sem voltar, o que é bom por um lado. E até a próxima, viu? Me acompanha aqui, sempre vai ter conteúdo. E eu tô por aqui. Um beijo no coração de cada uma, muita luz, muita paz e muita transformação, minha gente. Vamos pegar o autoconhecimento, botar em prática, com calma, tranquilidade e presença, tá bom? Presença no aqui e agora. Tudo vai mudar na vida de vocês, pode ter certeza, viu? Um beijo e até a próxima. Fiquem em paz, com Deus, e tenham certeza de uma coisa, que você aí merece muito mais do que você tem hoje. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Deixa eu fechar aqui.